Oi, 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 voltando! Estamos conversando sobre a Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica aqui no Gran Curso, sou o professor Carlinhos. Isso mesmo, senhores. É o endereço do vídeo, tem que sempre saber no começo do vídeo. Aí eu tenho que falar, né? Então, beleza. Estamos conversando sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, a DCN de número 4 de 2010. Aí, esse já é o nosso terceiro vídeo. A gente já está finalizando o estudo sobre as DCNs, tá bom? A gente agora vai conversar um pouquinho sobre as características das etapas da educação básica e sobre as modalidades de ensino que são dispostas. Além disso, ainda temos os elementos constitutivos das DCNs para conversar, tá bom? Então não se esquece, a gente já conversou sobre princípios, fundamentos, objetivos, sobre o currículo, a escola de qualidade social, a escola de educação integral, os tempos escolares. Tranquilo? Então vamos em frente para a gente conseguir finalizar. Antes da gente começar, eu queria que você estivesse atento. Eu já fiz esse desenho, vou fazer de novo para que você fique atento, tá bom? Então espere que eu vou pegar uma tela branca aqui para você. Tela branca. Ó. Então vamos lá. Quem é? Aqui, educação básica. A educação básica, senhores, se dividiu em educação infantil, ensino fundamental e o ensino médio. Beleza. A educação infantil, senhores, ela vai do 0 a 5 anos. Essa descrição é a descrição feita pela LDB. O atendimento na educação infantil acontece em creches ou equivalentes, e ainda na pré-escola. É a etapa de desenvolvimento integral da criança. E qual é o papel da escola? Complementar as ações da família e da sociedade. Beleza? Na creche, o atendimento é de quanto a quanto tempo? Isso mesmo, de 0 a 3 anos e 11 meses. Essa é a descrição que está na DCN, tá bom, gente? E a pré-escola? Isso mesmo, ela tem duração de 2 anos. Essa é a descrição. Não é diferente, apenas falou com palavras diferentes aquilo que a LDB já trazia, tá bom? O ensino fundamental, ele tem duas fases. Vamos lá. Uma fase chamada de anos iniciais, outra fase chamada de anos finais. Beleza? Vamos lá. Tem seu início sempre com 6 anos. E qual é a duração do ensino fundamental? Isso, é ensino fundamental de 9 anos de duração. Tá bom? Os anos iniciais têm 5 anos de duração. É atendido por professor generalista, né, o pedagogo. E na idade correta vai dos 6 aos 11, 6, 7, 8, 9, 10. Desculpa. 6 aos 10 anos. E os anos finais têm duração de 4 anos. Tá bom? E que na idade normal vai de 11 aos 14. Beleza? Essa é a etapa. Essa é a etapa de formação básica
do cidadão. Formação básica do aluno. Melhor assim, mais bem. Beleza? E quem é o ensino médio? Vamos lá, voltar para o azul. É a etapa final da educação básica. Tem duração de quanto tempo, gente? Isso, mínima de 3 anos. Na idade normal seria de 15 a 17 anos. Ok? Vídeo, sumiu tudo? Sumiu. Mas tem nada não. Aqui está descrito essas ideias que a gente acabou de conversar. Tá bom? Senhores, você que estava com isso, então, você que estava vendo o vídeo, volta um pouquinho lá que você consegue pegar aquelas informações todas, tá bom? Vou aqui descrevendo todos que eu já havia escrito. Educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Compreende o estudo da creche, que engloba os diferentes desenvolvimentos da criança de até 3 anos e 11 meses. Então, creche de 0 a 3 anos e 11 meses. E a pré-escola, Carlinhos? A pré-escola tem duração de 2 anos. Foi isso que foi dito. Tá bom? Aqui, ó. Pré-escola com duração de 2 anos. Tranquilo? Então, vamos lá. Continuando. Quem é o ensino fundamental? É obrigatório, gratuito, tem duração de 9 anos, é organizado e tratado em 2 fases. Aí a gente estava falando, né? Os anos iniciais e os anos finais. 4 anos iniciais ou 5 anos iniciais e 4 anos finais. Os anos iniciais se aproximam mais da formação da educação infantil, enquanto os anos finais se aproximam mais da formação do ensino médio. Mas todo o ensino fundamental é uma etapa de formação básica, tá bom? Quem é o ensino médio? Etapa final, com duração mínima de 3 anos. Está ligado a questões do campo da ciência, da tecnologia, da cultura e do trabalho. Tá bom? Essas são as considerações aí da educação básica. Educação infantil. Tem por objetivo o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual, social, complementando a ação da família e da comunidade. A gente havia dito isso, né? Quando a gente fez nosso resuminho lá no começo. Quais são as concepções para a educação infantil? Tem que respeitar a individualidade da criança, tratá-las com as ideias de igualdade, liberdade, diversidade e a escola sendo um espaço de pluralidade. A escola é o melhor espaço de socialização. E esse espaço, por que ele é importante? Porque eu amplio questões sociais. Beleza? Então, vamos em frente. A gente pensa aqui na concepção e na divisão dessas etapas. Quando eu dividi lá, eu falei para vocês. Educação básica, 3 etapas. A primeira fase, educação infantil. Etapa de quê? De desenvolvimento pleno da criança, integral. Por quê? Vai se preocupar com questões cognitivas, afetivas, psicológicas, sociais, motoras, todos esses aspectos. E aí vai estar favorecendo o desenvolvimento pleno porque complementa a ação da família, complementa a ação da comunidade, da sociedade. Tá bom? Esse é o papel da escola. E a escola é o melhor espaço de socialização das experiências da educação infantil, que atende a creche e a pré-escola. A creche para as crianças de até 3 anos e 11 meses e a pré-escola tem duração de 2 anos, para as crianças de 4 a 5 anos, conforme a LDB. Tá bom? O ensino fundamental tem 2 fases, os anos iniciais e anos finais. Duração de 9 anos, 5 dos anos iniciais, 4 dos anos finais. Nos 5 anos iniciais, professor generalista de formação, nível médio ou superior em pedagogia. Esse cara se aproxima mais da formação da educação infantil, da complementação dessa formação integral.
Nos anos finais, a aproximação com o ensino médio, que aí dá o campo da ideia da ciência, da tecnologia, da cultura e do trabalho. Tá bom? Mas entenda que o ensino fundamental é um espaço de formação básica do indivíduo, não de formações específicas. Tá bom? Toca o bonde aí. Quais são os objetivos do ensino fundamental definidos, né? É o prolongamento da educação infantil nos anos iniciais, principalmente nos primeiros anos, e nos anos finais eu amplio e intensifico gradativamente, pensando que ele vai estar um pouco mais próximo do ensino médio. Nos 3 primeiros anos do ensino fundamental, o grande objetivo é a alfabetização dos alunos, a capacidade e o desenvolvimento da leitura e da escrita, o letramento desses alunos, quer seja no campo das linguagens, quer seja o letramento matemático, científico e outras áreas. Tem o desenvolvimento da capacidade de aprender, também como objetivo do ensino fundamental, a compreensão do ambiente social e natural e o fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade e de respeito recíproco. Esses são os objetivos do ensino fundamental, que é um espaço de formação básica. Beleza? Seguindo o bonde, o ensino médio é a etapa final do processo de educação básica. Seus princípios e finalidades são consolidar e aprofundar os conhecimentos que iniciaram-se lá no ensino fundamental, uma preparação básica para o exercício da cidadania e do trabalho, o desenvolvimento da pessoa, né, do educando como pessoa humana, e a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos para que ele entenda-se como um indivíduo da tecnologia. Tá bom? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. A gente conversou das 3 etapas da educação básica. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre as modalidades dessa educação básica. São 7 modalidades descritas na DCN. E aí o que é importante que você saiba? O conceito dessas modalidades. Então, cada modalidade que você vai ter aqui, o nome agora você vai ter que fazer a analogia dela com o conceito que ela tem. A maioria de nós sabe quais são as modalidades, mas não sabe descrevê-las na totalidade. Então é importante que você consiga descrevê-las, ok? A primeira que nós vamos conversar é a educação de jovens e adultos. E a educação de jovens e adultos, a EJA, é uma modalidade de ensino que é ofertada aos alunos que não tiveram acesso ou continuidade da educação na idade própria. Qual é a idade própria, Carlinhos? Não vamos falar a idade certa não, tá bom? Porque a idade certa é qualquer idade para aprender a estudar ou para voltar à escola. A idade própria é aquela onde não há retenção ou evasão. No ensino fundamental seria concluído até os 14 anos. Então, para entrar na EJA de ensino fundamental, tem que ter 15 anos. E qual a idade própria para finalizar o ensino médio? Sem retenções seria 17 anos. Então, para ingressar na EJA de ensino médio, tem que ter no mínimo 18. Essa é a primeira dos critérios para ingressar na educação de jovens e adultos, que é uma educação ofertada principalmente ao nosso educando trabalhador. Por isso, nessa educação de jovens e adultos, eu vou ter que adequar as condições do educando, entendendo que esse educando, ele precisa, muitas vezes, se ausentar do ambiente escolar para estar numa atividade do trabalho e que esses conhecimentos tácitos que o aluno adquire fora da escola podem voltar para a escola e podem, inclusive, serem questionados por exames supletivos ou exames certificadores, como é o caso do Enem. Tá bom? Então, vamos dar uma olhada lá no conceito. Os cursos da EJA, preferencialmente tendo educação profissional articulada com educação básica, devem pautar-se pela flexibilidade tanto de currículo quanto de tempo e espaço. Então, falando para vocês, é aquela modalidade de ensino, é uma modalidade ofertada àqueles que não tiveram acesso ou permanência na idade própria. Então, a modalidade para quem está fora da idade própria. E qual é a idade própria mesmo? Para o ensino fundamental seria de 6 a 14. E para o ensino médio seria de 15 a 17. Então, fora da idade própria, 15 anos para o ensino fundamental, 18 para o ensino médio. Beleza? E aí, nessa classe que a gente está atendendo geralmente ao trabalhador. E vai adequar as nossas condições a esse aluno trabalhador. Melhorou aí, gente? Vamos lá. A outra modalidade é a educação especial, tá bom? Essa educação especial é a modalidade de ensino que é transversal a todos os níveis, etapas e modalidades. É parte integrante da educação regular, devendo ser prevista nos PPPs das escolas. A gente já conversou um pouco sobre educação especial, foi um tópico que a gente já gravou aqui. E essa educação especial, senhores, ela se organizou
para que a gente pudesse incluir os alunos. Nessa perspectiva de educação integral, ou de educação inclusiva, a gente tem educação especial. Essa conversa de educação especial a gente já teve, né? Você já tem aí os marcos legais, mas principalmente você vai ter a descrição no artigo de número 58, 59 e 60 da LDB. Essa descrição lá na LDB traz quem são esses alunos e ela descreve a própria modalidade. É a modalidade de ensino transversal a todos os níveis, etapas e outras modalidades. Então ela vai estar em toda a educação escolar. Não importa onde você esteja, sempre terá educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Quais são os requisitos para que essa educação aconteça? Adequações totais em quaisquer área para que esse aluno esteja incluído. Além disso, o atendimento educacional especializado, que é dever do Estado ofertar e os alunos têm o direito de participarem, né? Então a oferta é obrigatória, mas o pai e o aluno que vão fazer a decisão se participa ou não. Esse atendimento não é reforço e ele é ofertado no contraturno do aluno, tá bom? Então vamos dar uma olhada lá para a gente finalizar. O atendimento educacional especializado é sala de recurso multifuncional, rede regular ou instituições comunitárias. Ah, tá. Como que acontece? O atendimento educacional especializado é sala de recurso multifuncional, são exigências da educação especial. Ele deve ser ofertado preferencialmente em rede regular, mas também pode estar em instituições comunitárias, confessionais e filantrópicas sem fins lucrativos. O Estado, senhores, ele pode repassar recursos para instituições privadas sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Quem são essas instituições privadas sem fins lucrativos? São as escolas comunitárias, confessionais e as filantrópicas. Filantrópicas, confessionais e comunitárias. Essas escolas muitas vezes fazem atendimento a esse público e facilitam o trabalho da educação especial, tá bom? Vamos lá. Na organização dessa modalidade da educação especial, eu devo observar algumas orientações. Garantir o pleno acesso do aluno, efetivar sua participação dos estudantes no ensino regular. Todos eles devem estar de preferência no ensino regular. A oferta do atendimento educacional especializado, eu preciso pensar nisso. Preciso ter formação de professores para atuar nesse atendimento, para desenvolver práticas inclusivas. Então, a formação continuada é algo importante aqui, tá bom? Formação continuada. Aqui é o AE. Eu vou ter a participação da comunidade escolar, então é o envolvimento de todos aqui, né? A acessibilidade arquitetônica nas comunicações, informações, mobiliários, equipamentos, transportes. E vou articular-me com políticas públicas intersetoriais. Todas essas orientações nós já havíamos conversado na aula de educação especial, que a gente gravou, né? Você já deve ter assistido o vídeo aí. Essas orientações é uma orientação para que eu tenha uma escola cada vez mais inclusiva, né? Sem a segregação e sem a exclusão de ninguém. Outra modalidade é educação profissional e tecnológica. Essa educação profissional e tecnológica engloba os cursos da educação profissional de nível médio, os cursos de graduação e pós-graduação técnicos e os cursos tecnológicos. E os cursos técnicos, tá bom? Cursos de formação continuada aí. A maior ênfase foi dada aqui, senhores, aos cursos de educação profissional de nível médio, beleza? Esses cursos do nível médio podem ser ofertados de duas formas, ou articulada ou subsequente. Vamos lá para eu te mostrar isso. Vamos lá. Articulada. Pode ser de forma integrada. Foi mal. Articulado, gente, é junto com ensino médio. Subsequente, após conclusão.
Beleza? Articulada pode ser de duas formas. Pode ser integrada ou concomitante. Integrada, senhores, eu tenho na mesma escola o ensino médio mais educação profissional. Aí eu tenho só uma matrícula. Aqui no DF nós temos exemplo? Temos. Qual é o exemplo aqui do DF? O CEMI, Centro de Ensino Médio Integrado do Gama. Tá bom? Concomitante tem três formas. Pode ser na mesma escola, mas aí o ensino médio está bem distante da educação profissional. Tá bom? Aí eu tenho duas matrículas. Pode ser em escola distinta. Aí eu vou ter o ensino médio ainda mais longe da educação profissional. Tá bom? Com duas matrículas também. E ainda em escola distinta, mais o ensino médio, conversando de pertinho com a educação profissional. Tá bom? Aí eu vou ter duas matrículas, mas o PPP é articulado. Tá bom? Essas são as formas que é ofertada a educação profissional de nível médio. Tá bom? Só para que você não tenha dúvida aí. Posso seguir à frente, senhores? Vamos lá. Tenho ainda também a educação básica do campo. Antigamente chamava-se de educação rural, né? Educação de zona rural. Essa concepção não existe mais. Sabe qual é o conceito de educação do campo? É aquela escola que está em zona rural ou ainda aquela que está em zona urbana, mas atende prioritariamente aqueles alunos da zona rural. A grande maioria vem de espaços rurais, tá bom? Para isso, eu preciso que essa população e essa escola se adequem numa conversa. Por quê? O trabalho aqui será peculiar. Peculiar e adaptado. Adaptado ao quê, Carlinhos? Adaptado ao campo. Tá bom? E aí eu vou entender como que vai ser esse trabalho. Tá bom? Olha aqui para mim. Posso fazer um curso para tirar leite de bode? Pode aí do aquário. Pode tirar o curso de leite de bode? Não, não pode, porque bode não tem leite, tá bom? Bode não tem leite, tem que ser curso para te fazer ordenha de caprinos e tal. Então uma coisa que esteja ligada ao campo. Não precisa necessariamente, senhores, esse é um curso de bode, porque bode não tem leite, esse negócio de tirar leite de bode é o pessoal estranho que fica aqui no aquário, tá, gente? Eu tenho medo deles? Tenho muito medo deles. Então, a ideia lá é que seja adaptada à característica do campo do aluno, tá bom? E aí, a gente vai ter adequações de colheita, plantio, todas essas outras características, tá bom? Vamos lá. Próximo, a educação escolar indígena. Essa característica aqui, gente, o conceito da escola indígena é aquela escola que está em terra indígena, tá bom? Aquela escola que está em terra indígena. E aí o atendimento nessa escola, senhores, vai ter algumas peculiaridades. Inclusive o uso da língua, uma valorização das culturas e das matrizes culturais que esse grupo tem, tá bom? E o material didático deve se adequar às características dessa escola. A educação à distância é aquela, senhores, que utiliza de recursos tecnológicos e que a mediação didática acontece num ambiente de distância física, utilizando tecnologia. Hoje, a maior parte dos cursos são online, né? Mas por muito tempo, a educação à distância foi offline. Que é isso, Carlinhos? Olha para mim, senhores. Lá na década de 90, quando eu comecei a estudar, a EAP, a Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação aqui do DF, né, a EAP, ela ofereceu um curso à distância. Eu falei, gente, o que é isso? Não sabendo o que era educação à distância.
Aí eles mandaram as fitas em videocassete para a escola. A gente assistia essas fitas e respondia algumas questões. Aquele era o curso de formação à distância. Foi o primeiro dos cursos que eu fiz. Mas antes disso, já teve aquele curso do correio, né, que você comprava pelo correio as apostilas, estudava em casa e depois você conseguia ir aprender a sua profissão a partir disso. Então essa educação à distância ela não é nova, ela é antiga inclusive, mas nos dias atuais ela tem ganhado força porque eu diminuo custos, facilito o acesso a todas as pessoas e ela sendo online, cada pessoa organiza o seu próprio tempo para conseguir participar. O que mais se tem hoje são os ambientes virtuais de aprendizagem, os AVAs, né? Então se usa isso para muitas coisas. Lembrando que essa educação à distância ela vai ter privilégios, e aí eu digo privilégios do campo de incentivo à transmissão, ela vai ter organização própria, autorizada pela União, e eu preciso garantir que essa educação à distância seja de todo mundo. Então até aquele exemplo que a gente tem assim, ó, o Telecurso 2000, Telecurso 2000 é exemplo de educação à distância, beleza? Feito para ganhar privilégios fiscais pela TV aberta. Vamos em frente aí. A educação escolar quilombola é aquela que é desenvolvida em escolas que estão inscritas em terras quilombola, tá bom? É a mesma ideia, a mesma ótica da educação indígena. Ela vai estar reconhecendo e valorizando a diversidade cultural das escolas quilombolas e do povo quilombola. Então, eu preciso fazer trabalhos que estão mais próximos da cultura desse povo. Olha para mim, olha para mim. Nós estamos chegando ao último ponto da DCN, que são os elementos constitutivos. Mas eu não vou começá-los, não. Eu vou deixar os elementos constitutivos para o próximo vídeo, tá bom? A gente finalizou agora esse vídeo comentando sobre características das etapas e das modalidades. Não esquece, a educação básica é composta de 3 etapas, educação infantil, fundamental e médio, e de 7 modalidades. Vamos lá tentar relembrar as 7? A educação especial, que é a modalidade de ensino transversal a todos os níveis, etapas e outras modalidades para o atendimento dos alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Tem no atendimento educacional especializado o seu grande foco, tá bom? Para contribuir para o desenvolvimento desses alunos. É a inclusão. Nós temos a educação de jovens e adultos, aquela que é ofertada aos alunos que estão fora da idade própria e aí por alguma questão não puderem estar na escola, ou acesso ou permanência na idade própria. Então agora estão sendo ofertados. Para isso eu vou adequar as condições do educando, preferencialmente articulando a educação profissional. Nós temos a educação profissional, que aí a gente vai ter como principal ênfase a educação técnica de nível médio, que pode ser junto com o ensino médio ou após o ensino médio, ou articulada ou subsequente. A articulada ainda pode ser integrada ou concomitante. A gente precisa entender como que é, se é na mesma escola ou mais matrículas. Nós ainda temos a educação do campo, né, que antigamente era chamada de educação rural, é ofertada no campo, ligada às coisas do campo, é peculiar e adequada a isso, né, a condições de plantio, colheita, aquilo que for necessário para que o campo funcione. Temos as escolas indígenas, que são aquelas que estão em terras indígenas e poderão ser bilíngues, ter adequações de acordo com sua característica. Temos as escolas quilombolas, que são aquelas que também estão inscritas em terras quilombolas e precisam dessa organização para valorizar a cultura. E a educação à distância, que é aquela onde o processo de mediação pedagógica acontece fora de um ambiente físico e utiliza de recursos de tecnologia de informação e comunicação para alcançar a todas as pessoas. Tá bom? Então nós ficamos por aqui. Um forte abraço. No próximo vídeo a gente finaliza as DCNs conversando sobre os elementos constitutivos, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.